Estamos de volta com o Band Gourmet, era só o nosso refogadinho de bacalhau. Eu pego um pouquinho de cebolinha, o nosso refogado já está pronto. Eu coloquei um pouquinho de vinho branco também. Opa, estamos aqui na câmera 1 com o nosso amigo Mica. Vou colocar um pouquinho de cebolinha aqui. Vou colocar um pouquinho de vinho branco só para dar uma leve, assim, leve, de nada. Uma secadinha só para dar um saborzinho nesse nosso bacalhau. Aí nós já vamos, eu cortei aqui a nossa mussarela. E aí nós vamos montar o nosso bacalhau com aquela massa que você já compra. Ela já vem pronta assim, ó, bonitona e tal. Enquanto eu vou abrindo aqui, depois eu vou cortá-la, eu vou perguntar para o Maciel, bacalhau estraga? Estraga. Como que eu vejo que um bacalhau está estragado? Como que eu vejo que um bacalhau está estragado, às vezes, para vender, ou tá para estragar? Olha, Gabriel, o bacalhau, ele vem em containers com temperatura de 0 a 5 graus positivo. Então, o interessante é que na hora da revenda, em lojas e supermercados, o bacalhau seja vendido mesmo salgado em geladeira. Mesmo salgado? Mesmo salgado. E quando você for deixar ele na sua casa? Deixar para tirar o sal na geladeira também. Também na geladeira? Porque a partir do momento que você coloca o bacalhau para fazer a dessalga, conforme ele vai perdendo o sal, ele perde o seu conservante natural, que é o sal. Entendi. Então, a partir do momento que ele vai perdendo o sal, ele vai necessitando de refrigeração para que ele se mantenha em qualidade. E como é que eu vejo que o bacalhau está estragado? Olha, vamos falar pelo geral, né? No caso, os consumidores da cidade de Prudente e região, normalmente compram bacalhau em supermercado. Então, o ideal é que o bacalhau esteja sempre coberto nas bancas, porém com um tule ou com alguma coisa para evitar contato de algum tipo de inseto, alguma coisa. E o bacalhau ele não pode ter manchas. Que nem o Gados Morrua, esse porto, ele é totalmente claro. O site já é um pouco mais escuro, que é a qualidade dele. Mas evitar, vamos supor, você pega uma peça de bacalhau e a hora que você levanta, ela não pode, vamos supor, às vezes acontece de você pegar assim e o rabo quebra. Entendi. E já acontece de dizer o quê? Que o bacalhau já está num processo de deterioração, com certeza. E outra coisa, às vezes também a gente pode, acaba visualizando o bacalhau em alguns estabelecimentos com manchas, lembrando um mercúrio. Aquela... Mancha laranjadas e rosadas. Isso aí laranjas e rosas. Isso aí é uma bactéria que ela é proveniente do caso da salga, então ela fica nessa coloração. Manchas rosadas e de então aí você já nem compra, mesmo que esteja mais baratinho. Isso, não comprar. E a hora que se você pegar aqui, não vou dizer para todo mundo ficar puxando o rabo do bacalhau no mercado, senão coitado do pessoal que está vendendo bacalhau. Mas a hora que você levanta uma peça e você segura ela assim, com o próprio peso dela, se ela estiver ruim, ela já vai acabar quebrando. Entendi. Tá? Então, o ideal seria que o consumidor prestasse bem atenção, essa parte da barriga aqui, ó. Quanto mais clara ela tiver, quanto menos dejetos de vísceras, no caso, e ela continuar, ele quer dizer que o bacalhau é de primeira qualidade. Porque, por melhor que ele esteja, ele vem para nós com 3 classificações. Imperial, que é o melhor de todos, escovado, branquinho, universal, que tem algum tipo de mancha, e o popular, que já tem fisga, marca de buraco assim, de fisga. Já não teve tanto carinho. Justamente, é a 3ª classificação. Então sempre procurar comprar um bacalhau que esteja com o mínimo de mancha possível. Tanto na carne quanto na parte aqui da barriga dele. Olha só, gente, eu coloquei um pouquinho de requeijão dentro desse nosso bacalhau para ele ficar mais molhadinho, porque o bacalhau, como o Maciel já falou, é um peixe que tem pouca gordura. Então você coloca bastante azeite, né? Tem que hidratar, né? Tem que colocar daquele jeito. E eu coloquei um pedacinho de ovo e agora nós vamos fritar o nosso pastel de bacalhau. Não tem segredo, gente. Bem simples, você compra essa massa aqui, ó, óleo quente, você vai colocar ele aqui para fritar. Maciel, pra gente terminar o programa, como é que eu faço a dessalga do bacalhau? Um bacalhau porto desse. Comprei uma baita de uma peça bonitona dessa aí que a gente tem aqui. Como é que eu faço para dessalgar esse nosso bacalhau? Bom, a gente sempre indica para que o consumidor ele divida o bacalhau em 2 partes, pelo menos. Fazer em casa, dividir em 2 partes. A parte mais alta, que seria a parte do lombo. Então tem que dividir, né? Dividir. Corta, separa as partes. Mais alto e mais baixo. E coloque na geladeira em 2 refratárias de plástico e sempre na geladeira. Deixando o bacalhau tirar o sal. A parte mais alta, em torno de 48 horas. Com 4 trocas de 12 horas. E a parte mais fina, 24 horas com 2 trocas de 12. Tá bom, já é o ideal para ele. Tá aí.
Então você já aprendeu como é que você demolha, aprendeu a nossa receita de pastel de bacalhau, que eu já vou retirar ele ali, que ele tá bem crocante, gostoso. O Maciel vai experimentar e ver a nota que ele dá. Maciel, quem vem no nosso programa ganha o nosso aventalzinho do chefe, você vai ter que usar esse avental lá no navio, né? Com certeza. Olha aqui. Agradeço. Agradeço a sua presença, viu? Obrigado, Gabriel. A gente precisa voltar, você precisa voltar aqui para explicar mais sobre o bacalhau. No final do ano a gente chama ele de novo. E então pronto, gente. Tchau.